Agora eu vou mostrar para você o que é uma pré-composição. Você sabe que a composição é aquilo que eu crio, é uma configuração específica, que eu crio um tempo específico para que eu possa trabalhar de acordo com aquele tempo, criando uma animação, um efeito, alguma coisa. Agora, vamos criar uma pré-composição. Para isso, você vai dar um duplo clique e clicar aqui naquele arquivo de Photoshop, trazer para cá, deixar aqui como Composition Layer Size, beleza? E clicar aqui. Vou dar um duplo clique aqui. E aí você vai analisar que tem 20 camadas, tá? Mas na próxima aula eu vou ensinar para você o que é camadas. Aqui nessa composição aqui que eu criei, beleza? O que acontece? Você pode criar pré-composição para se organizar. Por exemplo, eu quero que daqui da Layer 0 até aqui na Layer 3, eu vou selecionar clicando na última aqui, pressionando Shift e clicando aqui na terceira. E aí eu tenho essa área aqui. Se eu clicar aqui no olhinho, eu vou retirar ali, já sei que é a foto e alguns outros elementos. Bom, digamos que eu quero organizar, eu quero que isso aqui seja um grupo, seja uma pré-comp. O que você pode fazer? Você pode clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em pré-comp, beleza? E aqui ele vai aparecer essas opções aqui de pré-composição. A pré-composição você pode chamar de grupo. É um grupo que você está fazendo de uma determinada área. Ela tem duas opções aqui. A mais interessante é essa daqui, que é mover todos os atributos para uma nova composição. Ou seja, animações, efeitos, tudo que você tem baseado em cada layer dessa daqui, ela vai ser movida. Aí aqui em cima você move os atributos da arte, mas algumas áreas específicas como animações, efeitos, não vão para lá, ficam presas aqui na composição que você criou. Então, nesse caso, sempre você usa isso daqui, tá? Se quiser usar isso aqui, é modos específicos. E o que acontece? Aqui em cima você tem a opção de colocar um nome, eu vou colocar aqui tudo. E aqui você tem uma opção de ajustar essa nova composição de acordo com a duração dessa composição arte. Você pode colocar aqui. E quando você clicar em OK, se você marcar essa opção aqui, ele vai abrir essa nova composição. Então, se eu clico aqui e clico em OK, ele abre a composição, ou seja, a pré-comp, tudo aqui para mim. Beleza? No caso, se você for observar, ele está mostrando aqui a foto, duas fotos, e os elementos aqui. Ah, professor, estragou? Não. Isso aqui é a pré-comp, é o grupo que eu fiz dos elementos que estavam aqui. Se você for analisar, ele já muda o íconezinho aqui, como se fosse dessa composição que já temos aqui, beleza? E aí, se você observar, temos duas pré-composições. Como duas, professor? É porque, como eu falei, no Photoshop, quando você traz uma pré-comp, você traz um grupo de lá, ele é entendido como uma pré-composição. Se eu der um duplo clique, eu posso trabalhar especificamente nessas áreas aqui. Beleza, professor, entendi o que é uma pré-composição, que é um grupo que a gente faz dentro da nossa composição. Mas para que serve a pré-composição? Serve para você, além de fazer grupos, você trabalhar especificamente em algumas áreas. Por exemplo, eu quero criar uma animação específica só nessa área, entendeu? E aqui eu vou criar uma outra animação com tudo junto. Então eu posso criar elementos aqui em loop, tá? Em expressões aparecendo, se movimentando. E aqui eu vou criar uma animação de posição daquele elemento caminhando. Isso é muito interessante para várias funções, seja de efeitos especiais, só que uma que eu uso bastante é para animações de personagem. Por exemplo, nessa composição aqui, nessa pré-comp aqui, eu crio a movimentação em loop parado. Ele movimentando os braços, as pernas, como se estivesse caminhando, mas estaticamente parado. E aí, nessa composição aqui, que tem essa pré-comp, onde já tem a movimentação do personagem, eu crio uma animação de posição vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e com isso eu crio a animação da caminhada do personagem, beleza? Então, essa função, e para outras funções também, serve para você inserir efeitos específicos. Por exemplo, eu quero inserir um efeito de curves, por exemplo, igual usamos lá na aula anterior. Posso colocar aqui o curves. E eu quero que toda essa área aqui seja afetada
pelo Curves, beleza? Então eu vou adicionar aqui um efeito aqui de exposição. Eu vou inverter aqui. Eu vou inverter aqui os canais, tá? Deixei aqui nessa forma toda doida aqui. O que que acontece? Essa pré-composição está recebendo esse efeito doido aqui. Deixou uma coisa bem de louco. Só que quando eu entro nela, olha só que legal, não foi alterado. Eu ainda tenho a minha pré-composição estaticamente usando ela aqui sem ser interferida por nenhum efeito. É como se fosse uma cápsula. Essa cápsula está recebendo esses efeitos, mas o conteúdo está estático. Isso aqui é bem interessante também para uma outra situação, como essa daqui, ó. Eu vou mostrar para você aqui agora, eu vou eliminar isso aqui e vou mostrar um exemplo de pré-composição. Vou voltar aqui nos arquivos, After Effects, Parallax. E aqui nesses arquivos aqui em Parallax, eu vou procurar aqui os arquivos aqui, tá? Vou só selecionar um aqui, procurar os arquivos aqui. E aí o que que acontece? Clicar aqui em OK, beleza? Agora eu vou clicar aqui no Parallax, aqui ó. Eu tenho aqui essa animação aqui ó. E aí o que que acontece? Se você for observar, eu só vou caçar aqui agora aqui o Parallax aqui onde tem, é esse aqui ó, onde tem duas animações feitas aqui. Se você for observar, o que que acontece? Essa aqui é a composição principal, que é a composição slide principal, e dentro dela você tem duas pré-composições, horizontal e horizontal 2, beleza? Que tem essas animações aqui. Se eu entro aqui na horizontal 1, eu tenho aqui a camadas de ajuste, que eu vou explicar mais para frente, uma câmera, tá? Um nulo, que também vamos entender isso mais para frente, e temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pré-composições da mesma foto. Então, o que que acontece? Se eu fosse mudar essa imagem aqui, sem ter uma pré-composição, daria um trabalho, porque teria essa duplicação aqui das imagens, eu teria que modificar uma por uma, e além de eu modificar uma por uma, eu corri o risco de perder a animação que eu fiz. Quando você tem uma pré-composição, olha só, eu vou entrar nessa pré-composição, em qualquer uma dessas pré-composições, porque são a mesma foto e elas foram duplicadas, tá? E só um detalhe, quando você duplica aqui dentro de Layer, qualquer modificação que eu faço em uma, eu mudo todas elas, beleza? Se eu duplico aqui em cima e abro novamente, por exemplo, aqui você tem a horizontal 1 e horizontal 2, ou seja, essa horizontal 2, ela foi duplicada aqui em Project, tá? Por essa daqui. Essa daqui virou essa duplicata dessa daqui. E essa aqui eu alterei por uma nova imagem. Ou seja, qualquer modificação que eu faça nessa daqui não interfere nessa daqui, tá? Calma que é muita informação, mas você vai entendendo. Vamos voltar aqui no foco que estávamos trabalhando. Então, digamos que eu quero modificar essa imagem aqui. Eu quero trocar ela. Então, eu vou entrar em qualquer uma. E aqui eu tenho uma imagem. Tenho duas imagens aqui. Uma está com o olhinho desligado e a outra está com o olhinho ligado. Então, digamos que agora eu quero fazer o seguinte. Você pode ver que não tem nenhuma animação aqui. As animações estão nas outras pré-composições. Aqui eu só tenho a imagem. Então, eu vou desligar esse olhinho aqui e ligar esse aqui. Feito isso, olha só que interessante. Em menos de segundos, de milésimos de segundos, eu já mudei toda a estrutura da animação, ou seja, a fotografia da animação, sem alterar a animação em si. Ou seja, usando o sistema de pré-composição, eu troquei de imagem, troquei de foto, beleza? E com essa troca de foto, eu tenho a minha animação feita ainda, com a animação criada, e simplesmente, olha só que interessante, não precisei modificar toda a estrutura trocando uma por uma. Troquei aqui, olha só que interessante, aqui em horizontal, eu tenho aqui cada parte que eu recortei já criada, ou seja, nessas 6 composições aqui, 7 composições, pré-composições aqui, foram alteradas automaticamente e automaticamente já foi alterada aqui, ó, nessa pré-composição aqui principal, que está dentro da camada da composição principal. Outra forma interessante, olha só, é a mesma imagem aqui, eu vou entrar nessa daqui e olha só que legal. Eu vou alterar agora essa pré-composição aqui. Aqui você pode ver que tem 3 imagens.
E aí eu não quero usar nenhuma dessas aqui. Então eu vou clicar aqui em JPEG e vou escolher uma imagem aqui qualquer. Pode ser essa daqui. Eu vou segurar Alt, clicar. Primeiramente eu vou clicar aqui na que eu quero trocar, clicar em outra imagem aqui, segurar Alt, clicar e arrastar para cá. Se eu solto aqui em cima, você vai observar que apareceu um sinalzinho de mais ali agora. Se eu solto aqui, ele troca essa imagem aqui para mim. Quando eu troco essa imagem, olha só, voltando para slide principal, a imagem já está trocada com a animação feita. Olha só, cliquei aqui na tecla de espaço para assistir a animação e olha só que legal. Eu não precisei perder tempo trocando imagem por imagem das pré-composições que eu tenho aqui, entendeu? Porque aqui no caso poderia ser fotos, sem ser pré-composição, e daria um trabalho pra caramba. E olha só que legal, eu criei uma pré-composição onde eu dupliquei, recortei, criei a animação, joguei para a composição principal e olha só que legal, troquei as imagens em meio de segundos e não precisei alterar a minha animação. Se eu clico aqui na tecla de espaço, olha só a animação feita com as imagens trocadas. Bem legal, né? Então, essas são algumas funções que você pode usar na pré-composição. Ainda você pode usar várias outras coisas usando pré-composições. Eu só digo para você que é o seguinte, eu sei que é muita informação, talvez você tenha se perdido, tal, ou conseguido acompanhar, mas não se preocupe porque teremos muito exemplo ainda nesse treinamento usando pré-composições que você vai entender. Essa aqui é uma introdução para você entender o que é uma pré-composição, o que é uma composição, entendeu? E a outra coisa bem interessante também é que nessa pré-composição, se você vir aqui em Composition Settings, você pode mudar as informações, como se fosse uma composição normal. Ou seja, o tamanho, o pixel, o frame, a resolução, o Start Time Code, da forma que você quiser, beleza? Então é assim que você trabalha com pré-composições aqui dentro do After Effects.